Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que bom ter você aqui conosco em mais um culto, quando teremos a oportunidade de refletir sobre a Palavra de Deus. Inclusive, nas quartas-feiras, temos refletido sobre uma série de estudos que começou na última quarta-feira, cujo tema é Cuidados. E nesta noite, nós vamos refletir sobre o tema Cuidando da minha identidade. Cuidando da minha identidade. Eu espero que esse tema seja uma bênção na sua vida, é o tema que vai nortear aqui o nosso culto nesta noite. Mas eu quero, antes de tudo, dar as boas-vindas a todos que estão se achegando, né? Vão conectando aí o nosso canal do YouTube. Chame outras pessoas de sua casa aí para se juntar a você. Isso. Convide-os para juntos cultuarmos a Deus e prestarmos a Ele o culto que lhe é devido, adorando, ouvindo a sua voz, lembrando que estamos em comunhão, de forma online, né? Mas muitos irmãos em comunhão. Nos últimos cultos nós tivemos um grande número de pessoas assistindo. Isso nos trouxe muita alegria, perceber que o alcance dos cultos transmitidos pela internet é maior até do que o alcance que podemos ter ali no culto presencial. De modo que tem sido uma experiência nova, gratificante, abençoadora, e continuaremos avançando para cumprir a missão que o nosso Deus nos confiou. Estou muito feliz com você aqui, viu? Muito feliz mesmo. E você, está feliz também? Pergunte para a pessoa que está aí assistindo com você. Não deixe nada tirar na sua felicidade, tá bom? Pergunte a ela, o que está tirando sua felicidade? Não deixa nada tirar a felicidade não. O crente está sempre feliz. A palavra de Deus diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, regozijai-vos. Ok? E para que a nossa alegria seja completa, eu quero orar pedindo a Deus que abençoe o nosso culto, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso querido Brasil, que precisa tanto de oração, abençoe aqueles que estão sendo alcançados, infelizmente, né, por esse vírus. Vamos pedir que o bom Deus possa suprir como médico dos médicos toda a sua necessidade. E vamos orar também pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, tá bom? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de falar contigo, entrar em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo ato de Jesus na cruz, ato salvífico que nos permitiu esse livre acesso a Ti. Pai, agora eu oro pelo nosso Brasil. Pai, como o nosso Brasil está precisando de pressa, de clamor do Teu povo. Tua palavra nos diz que o povo que se chama pelo Teu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados, vai sarar a sua terra. Traz a cura, ó Pai, para a nossa terra, é o nosso clamor. Abençoa também a vida desta pessoa que está cultuando conosco, esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, familiares. Ó Deus, vai ao encontro do seu coração, Tu que conheces a sua luta, cada um traz dentro de si, Pai, a sua batalha, a sua necessidade, e o Senhor é Deus de poder, Deus de amor, Deus de misericórdia. Vai ao encontro do seu coração, preenche toda a sua necessidade, derrama as mais escolhidas bênçãos sobre a sua vida, é a minha oração. Eu peço também que Tu conduzas esse momento de culto, que seja um enlevo espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder falar com Deus, como é bom orar, como é bom sentir que o Senhor está presente aqui conosco em nosso culto. Como é bom perceber também que você está interagindo conosco aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em cada momento que vivemos neste culto. Durante esses cultos de quarta-feira,
nós estamos nessa série cujo tema é Cuidados. Refletimos na última quarta-feira sobre o tema Cuidado da minha espiritualidade, Cuidando da minha espiritualidade, desculpe. E agora pensaremos sobre Cuidando da minha identidade. Vale lembrar que a busca da identidade é uma busca universal. Todas as pessoas no mundo buscam se identificar, desejando encontrar a felicidade. Na infância, por exemplo, recebemos a nossa identidade. Não temos como rejeitá-la porque ela nos é imposta. Outras pessoas escolheram o nosso nome, nosso endereço e até aquilo que a gente ia comer, não é verdade? Já na adolescência começamos a descartar a identidade que nos parece inútil. Para que a nossa felicidade seja plena, a gente vai deixando de lado algumas coisas que não nos faz bem. Nessa fase da vida, temos algumas escolhas, começa a fase das escolhas e começamos a exigir o nosso espaço particular. Queremos o nosso lugar neste mundo. Na juventude, nós começamos então a experimentar a fase da construção do nosso futuro. E a gente utiliza as fontes da identidade. As escolhas agora, elas são nossas. Começamos a descobrir a resistência que existe no mundo contra a nossa própria identidade e até mesmo contra as nossas escolhas. Já como adultos, vivemos com todas as consequências da identidade que recebemos, daquelas identidades que descartamos e também daquelas que escolhemos adotar para a nossa vida. Para o bem ou para o mal, somos o que somos. É a nossa identidade. E temos que viver e construir uma vida melhor, um futuro melhor, aconteça o que acontecer. Ainda que a vida nos reserve surpresas, ainda que enfrentemos adversidades como a que o mundo tem vivido, que o Brasil tem vivido, as nossas cidades têm vivido e nós mesmos temos vivido por causa desse drama que nos alcançou através da pandemia do coronavírus. Não importa, nós temos que buscar o melhor para a nossa vida. Para tanto, nós temos que escolher viver pela fé. Graças a Deus, quando se trata da nossa identidade, sempre temos um poder em nossas mãos. É o poder de escolher o que vai influenciar e formar a nossa identidade. Lá na Bíblia, chama-se esse poder de fé. Por exemplo, Moisés. Já parou para pensar em Moisés? Como adulto, ele escolheu uma nova identidade. O texto nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho de Faraó. Ou melhor, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, 24 a 26. O texto diz: foi pela fé que Moisés agiu assim. O que é fé? Fé, crer que Deus é a fonte de satisfação perfeita. Vou repetir: fé, crer que Deus é a fonte de satisfação perfeita. E andar pela fé, o que é? É rejeitar a tentação de gerenciar a própria vida. Ora, se tem uma fonte de satisfação perfeita à nossa disposição, por que eu vou querer eu mesmo gerenciar a minha vida? Para cuidar melhor da nossa identidade, precisamos abandonar algumas identidades que se achegaram a nós como oferta e que nada tem de boa. É aquilo que eu chamaria de identidades instáveis. Na parábola que Jesus contou do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e resistiu aos ventos fortes e não caiu, e o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e vendo os ventos fortes, as tempestades, a casa caiu. Eu quero dizer que as identidades instáveis são areia, sobre a qual você não deve construir a sua identidade.
Então, fuja do erro ou dos erros de buscar identidades instáveis para a sua vida. Primeiro erro é a pessoa acreditar: eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu possuo. É um erro. Não construa, não edifique a sua identidade sobre esta premissa. Minhas possessões me dão a minha identidade. Não. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É o que declara Jesus em Mateus 6, 24. Foi por isso que ele viveu uma experiência com um jovem que era muito rico, religioso e rico, mas que o coração estava tomado pela riqueza. E lá em Mateus 19, versículos 21 e 22, Jesus responde àquele jovem cheio de religião e o coração cheio de apego à sua riqueza. Respondeu-lhe Jesus: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem tinha um coração inundado pelo amor e o apego às suas posses, e ele achava que se abrisse mão do seu dinheiro, ele perderia sua identidade. Virou as costas para Jesus e seguiu adiante. Grande erro. Outro erro é achar que a sua identidade é aquilo que você faz. Eu sou o que eu faço. Muito apegado aos seus talentos, às suas aptidões, aquilo que você sabe fazer muito bem. Então você declara: meus talentos me dão a minha identidade. Mas há uma expressão bíblica no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que Jesus ensina de maneira muito clara: sem mim nada podeis fazer. Ora, se o que você faz é por causa de Deus, é por causa da presença de Jesus na sua vida, então a sua identidade não está embasada no que você faz. É um erro. Outro erro: aquelas pessoas que declaram: eu sou o que os outros pensam de mim. Minha reputação me dá a minha identidade. Fica preocupado com o conceito que as pessoas têm acerca da sua vida. Muito preocupado com o que as pessoas comentam ou vão comentar sobre o que você é, sobre o que você faz. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1, nós lemos assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus 6, versículo 1. Para cuidar melhor da nossa identidade e para fugir dessas falsas identidades que apresentam-se como uma areia sobre a qual uma vida e uma identidade jamais pode ser edificada, é importante que você receba a identidade estável, em oposto à instabilidade da areia, que representa a rocha sobre a qual a sua casa deve ser edificada. E a primeira verdade sobre essa identidade: volte para a fonte da sua identidade eterna. Qual é a fonte da sua identidade eterna? O amor e a glória do onipotente Deus. Não há lugar onde o amor e a glória de Deus estejam fora do nosso alcance. Está disponível, é só você se voltar para Ele. Nunca pense que você está separado desta fonte da sua identidade. Não. Você pode se aproximar dela sempre que desejar. Receba diariamente a sua identidade desta fonte. É impossível gerenciar a sua identidade. Tão impossível quanto gerenciar as batidas do seu coração ou controlar o seu respirar. Pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Diz a palavra de Deus no Evangelho, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode repetir comigo? O justo
viverá pela fé. Amém? Então volte-se para esta fonte, com fé, com a certeza de que Deus está com você. Segunda verdade sobre a identidade que é verdade, estável, que é rocha. Volte a ser uma criança na presença de Deus. Como assim, pastor? Um bebê? Sim, volte a ser uma criança. Deixe que Ele escolha o seu nome, o seu endereço, a sua comida. O maior no reino de Deus é como uma criança dependente. Então disse Jesus, nos alega Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Então, meu querido, volte a ser como uma criança e ande na direção de Deus. Amém? Terceira verdade sobre a identidade estável. Outra verdade, ande na direção do reino de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33 a 34, nós lemos assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 33, 34. Então, meu querido, volte-se para Deus, fortaleça a sua identidade. Eu vou chamá-la de nova identidade, da nova vida, um novo caminho, uma nova relação com o seu Deus. Então, fortaleça a sua nova identidade. Em primeiro lugar, fortaleça com disciplinas que combinam com a sua identidade. Ora, se você tem uma nova identidade, os seus atos, seus hábitos, a sua disciplina deve ser coerente com essa nova identidade. Ouvindo a voz de Deus, louvando a Deus, agradecendo, expressando gratidão e adoração a Deus, confessando-se pecador diante de Deus, afirmando a sua fé em Deus, intercedendo a Deus em favor de outras pessoas, pedindo pela sua vida e agindo de acordo com a vontade de Deus. No meio dessa luta, dessa crise que estamos vivendo, vale a pena aproveitar esse tempo para colocar em prática disciplinas que estejam de acordo com essa nova identidade. As disciplinas espirituais facilitam o processo de receber, regozijar e repartir. E Deus quer fazer isso na sua vida. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: assim permaneçam agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Disciplinas coerentes com essa nova identidade. Amém? Outra verdade sobre o fortalecimento da nossa identidade. Fortaleça com sabedoria, que combina com a sua identidade. É buscar saber em Deus, nas coisas espirituais, pensar nas coisas do alto, e não buscar saberes que nada tem a ver com essa nova identidade. No livro de Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então, meu querido, esse saber que vem da palavra de Deus, esse sim, combina com a sua identidade. Então, apoie-se na sabedoria vinda de Deus e não no seu próprio entendimento. Uma outra ação que você deve ter para fortalecer sua nova identidade: fortaleça com ações que combinam com as intenções da sua identidade. Essa nova identidade, ela tem novos desejos, novos propósitos, novas motivações e novas intenções. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 6 a 9, nós lemos assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quem tem essa nova identidade, essa pessoa então ela vai lutar contra o pecado. Ela vai procurar se afastar do pecado. Ela vai sempre desejar praticar coisas que agradam a Deus, que estejam de acordo com a vontade de Deus, e não buscar a prática dos pecados. Então, ajuste a sua vida com ações coerentes com essa nova identidade. Também fortaleça a sua identidade com alegria, amizade e ânimo que combinam com esta identidade. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nós lemos assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Oh, meu querido, Jesus venceu o mundo e nos deu o exemplo. Então, com ânimo, com amizade cristã, com pessoas que pensam igual, que combinam com essa identidade, com alegria, você vai ser vitorioso. Mas, pastor, esse mundo está difícil, aparece cada situação difícil, são surpresas. Olha, surpresas dessas vidas são surpresas para nós. Para Deus, não. Ele tem um controle em suas mãos. E Ele próprio te dá uma nova identidade. Agora você é de Deus, é um cristão, é um crente em Cristo Jesus. O desafio de ter uma identidade que suporta o que a vida aqui na terra certamente apresenta. Olha, você precisa ter essa identidade. A vida aqui apresenta situações difíceis, como essa que estamos vivendo. Mas se você tem a identidade cristã, você é marcado, você vai ter a fé firmada em Cristo, Ele será o soberano em sua vida, você enfrentará as dificuldades. Pastor Carlos McGord, ele diz assim: não peça que Deus mude as suas circunstâncias, antes de pedir que Ele fortaleça a sua identidade. Assim, talvez não seja tão importante mudar as circunstâncias. Independente das circunstâncias, a identidade firmada em Cristo, ela permanece e ela dará fruto. A voz de uma identidade boa diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Que seja assim na sua vida. Cuide da sua identidade. Cuide firmando a sua vida em Cristo Jesus, fortalecendo na identidade estável e praticando atos de acordo com esta identidade, que combinem com essa identidade. A sua vida será melhor, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas estão em torno de você, ao redor de você, do lado de fora de você, mas a verdadeira identidade, ela vai fluir de dentro para fora. Aquilo que você tem dentro de você te dará força para enfrentar as circunstâncias que circundam a sua vida, mas que estão do lado de fora. Não permita que a pressão de fora para dentro seja maior do que aquilo que você tem de dentro para fora, que é a presença do Todo-Poderoso que inunda a sua vida de graça, de paz e de vitória. Qual é a sua identidade? Você é de Cristo, você é cristão, você é de Deus e pode declarar: sou o que sou pela graça de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar e vamos pedir que Deus então te ajude nessa caminhada e nesses passos que você precisa dar para enfrentar esse mundo, enfrentar as adversidades, enfrentar as situações difíceis, sem contudo abalar a sua identidade de cristão. Feche seus olhos e ore comigo agora. Santo Deus, eu oro agora pelo meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seus familiares, e peço a sua graça sobre a vida deles. Meu Deus, o Senhor tem os ouvidos inclinados à nossa oração. O Senhor nos ensinou: clama a mim e responder-te-ei. Por isso nós clamamos: abençoa esta vida. Dê clareza quanto à sua identidade de cristão.
que os seus atos, suas escolhas, seus valores, suas prioridades estejam de acordo com esta identidade, Pai. E aí, aconteça o que acontecer ao redor de si, ele possa ter firmeza e a certeza: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Guarda, Pai, esta vida no teu coração. Eu sei que o nome já está escrito no livro da vida. O Senhor o conhece pelo nome. Vai agora ao encontro da sua vida e que ele se sinta abraçado no aconchego do Pai maravilhoso, o Abba Pai, o Pai eterno que cuida de nós. Eu te amo e eu sei, ó Pai, que esta vida que está orando comigo também te ama. Por isso nós oramos a Ti, na certeza que o Teu amor é real também para conosco. E o Senhor vai continuar cuidando de cada um de nós. E já te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu afago e pelo Teu amor para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa se sentir guardado no amor do Senhor e que a identidade de cristão nunca seja abalada. Amém? Como Igreja Batista da Pituba, sinto-me honrado em poder estar dentro do seu lar, compartilhando do amor de Deus neste culto tão gostoso, quando a gente pode falar com Deus e quando a gente pode ouvir Deus falar conosco. Convide outras pessoas para os próximos cultos que serão veiculados, para que você possa ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas também. Compartilhe o nosso endereço do nosso canal de do YouTube, para que outras pessoas tenham acesso e sejam alcançadas com esta mensagem. E visite nossas redes sociais, fiquem atentos às comunicações que veiculamos ali, para que tudo que aconteça em nossa igreja não deixe você desinformado, tá bom? Nosso desejo é ter você junto conosco. E olha, nesta batalha contra a coronavírus, eu quero te convidar a tomar todos os cuidados necessários, tá bom? Você já sabe tudo o que tem que fazer. Eu não preciso mencionar aqui, mas fique em casa, tenha cuidado, proteja-se, e o Deus eterno, o Deus de toda graça, inundará a sua vida da mais perfeita bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Wow.